Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 10. O nosso tema é as lutas dos hebreus no tempo da conquista. Nessa lição nós vamos ver que além daquelas lutas que nós vemos nas lições anteriores, também os hebreus travaram outras lutas também. Principalmente aquela do pôr do sol que Deus segurou o sol para que eles pudessem vencer aquela batalha. O nosso texto do dia que está em Salmos, capítulo 44, versículo 3, diz assim: Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim tua destra, o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Deus que deu a vitória para aquele povo. Irmãos, antes de mais nada, nós temos que entender que quando Deus segurou o sol estava atrás, nas costas de Josué. Então Josué estava de frente para o inimigo e o inimigo estava de frente para o sol, ofuscando a visão do inimigo. Foi Deus, o próprio Deus, que deu a vitória para os hebreus contra todos os inimigos. E também essa é mais uma batalha ao qual Deus deu para os hebreus e para Josué. Na nossa síntese, é Deus quem nos concede a vitória, é Ele quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. Quem nos livra da mão dos nossos inimigos é o próprio Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É o raciocínio que nós temos que ter em questão de Deus. É Deus que nos dá, é Deus que concede, é Deus que proporciona. Tudo vem dele, para ele, por ele. É dele, meus irmãos, não é nosso. Então nós temos que confiar naquele que tudo pode. E também nós sermos praticantes da sua palavra, sermos obedientes à sua palavra. Aqui no nosso texto bíblico que está em Josué capítulo 10, versículo 6 ao 8 e versículo 12 ao 14, vai dizer o quê? Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué no arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, salve apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se juntaram contra nós. Ou seja, um exército muito grande. Aquele povo, como na lição vai dizer, era um povo cananeu. Existia amorreus, existia alguns povos ali, mas eram tidos, né, como cananeus. Eles acabaram se juntando, povos fizeram aliança para lutar contra os hebreus. Nós vemos até quando Josué conquistou, já arretar os cavalos, já arretar os cavalos é cortar, como se fosse cortar o calcanhar, né? O homem tem o calcanhar, cortar ali aquele nervo onde o cavalo não poderia caminhar, não poderia fazer nada. O cavalo ficava impossibilitado de fazer qualquer coisa, ficava inválido. E Deus, por que Deus falou para que ele fizesse isso? Para que a vitória sempre fosse de Deus, Deus concedendo a vitória para aqueles homens. No versículo de número 12, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Ou seja, quando houve esse fenômeno, como eu disse anteriormente, o sol ficou ofuscando a visão do inimigo. Foi Deus que segurou exatamente naquela posição, naquele ângulo sol, para que ofuscasse a visão do inimigo. Alguém vai dizer que na NASA diz que está faltando um dia, aquela coisa, irmãos. Vamos falar apenas o que a Bíblia diz. Se está faltando um dia, isso não vai acrescentar e nem vai diminuir a nossa fé, porque nós temos que crer sim na Bíblia, aquilo que aconteceu há aproximadamente aí uns 4, 5 mil anos atrás e que é a realidade. Aqui no versículo de número 13, e o sol se deteve e a lua parou. Então parou. É como se tivesse chegado, vamos uma suposição, 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, e parar, e não sair mais daquele horário. O sol ficasse exatamente ali, os relógios, porque naquela época não existia relógio como nós temos hoje. Então, como se hoje o nosso relógio chegasse às 9 da manhã e parasse. Não fosse 9:1, 9:2, nem segundos, nem minutos, nem milésimos, nada. O sol parasse exatamente, os relógios parassem. Então, os relógios pararam, o sol, porque eles tinham a noção do tempo através do sol, através do nascer, através do nascer e do pôr do sol.
Então nós vemos que é como se fosse nossa linguagem de hoje exatamente isso. Parou às 9 horas da manhã e não foi mais além o sol e nem a lua foi mais nada. Tudo ficou estático, parado, até que os hebreus obtivessem a vitória. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Houve um fenômeno semelhante quando o rei Ezequias, que recebeu a profecia acerca que viveria mais, que primeiro recebeu a profecia que morreria, depois que viveria, e ele pediu um sinal. E o relógio de Acás, que parou, voltou, né? Então houve um evento semelhante. Nos capítulos 10, 11 e 12 do livro de Josué, que estudaremos nessa lição, são narradas as conquistas das cidades do sul e do norte da terra de Canaã. No capítulo 12 é feito um sumário das terras que Moisés, as 2 tribos e os sucessos bíblicos de Israel a leste do Jordão. Só uma questão aqui. Ficou terras para o povo de Israel ainda conquistar. Não conquistaram tudo que deveriam ter conquistado. Então ficou terras para que eles pudessem conquistar. Acabaram não conquistando, esses povos depois eles tiveram muitos problemas com esses povos que ficaram nessas terras. Então, meus irmãos, nós vemos que eles deveriam ir mais além. Como que chegou, aqui para nós tá bom, tá tudo tranquilo, não precisamos mais conquistar mais nada. Aqui para nós já tá bom. Não, havia mais terras para que eles pudessem conquistar. Parte 1. Os reinos do sul. Os inimigos do sul. As notícias sobre as vitórias de Israel, bem como em face da aliança firmada com os heveus, ao invés de provocarem uma onda de arrependimento nos demais habitantes do sul, fez seus reis empreenderem um ataque à cidade dos gibeonitas. Como os israelitas e gibeonitas agora eram perante o Senhor povos amigos, Josué partiu imediatamente em socorro dos seus aliados. Como nós vimos nas lições passadas, fizeram uma aliança com os gibeonitas e agora eles tinham mesmo, não é como hoje. Quer saber? Não tô a fim de cumprir a aliança com você, não. Eles, quando era feita uma aliança, tinha que se cumprir a aliança. Não se voltava atrás em alianças, e sim era cumprido. E aí o povo de Israel, quando os hebreus, quando via que os gibeonitas estavam ali sendo atacados, foi em socorro dos gibeonitas, porque os gibeonitas já faziam parte do povo. Mesmo como serviçais, eles já faziam parte do povo de Israel. Parte 2. Deus luta por Israel. A guerra em defesa dos gibeonitas foi algo marcante para todas as gerações. No primeiro instante, Deus animou a Josué, que, cheio de fé, viu Deus agir de maneira extraordinária, conturbando os inimigos, e após enviando uma tormentosa chuva de granizo sobre os que fugiam, matando milhares. Nós vemos aqui, meus irmãos, que coisas milagrosas, que efeitos assim, que realmente, efeitos naturais, ao qual realmente aconteceu exatamente naquele tempo, naquele momento, que atingiu exatamente o inimigo que precisava ser atingido, uma solução que Deus fez. Por quê? Para que pudesse dar glória a Deus. Toda glória deveria ser dada a Deus. O Deus, ele quer receber todo o mérito daquilo que nós fazemos, todo o mérito daquilo que nós somos. Mas eu estudei, mas eu busquei. Mas quem te deu condições? Mas quem te abriu as portas? Mas quem fez você ter esse desejo? Mas quem fez trilhar este caminho? Tudo é de Deus, é Deus que nos dá. Mesmo que a gente se esforce, mas quem colocou o desejo no nosso coração para nos esforçarmos foi o próprio Deus. É Ele que tudo pode. E assim também aconteceu com os hebreus. Homens maus. As muitas mortes das nações vizinhas não devem escandalizar ninguém. Eu já vi filósofos dizendo que Deus é um Deus sanguinário, que muita gente morreu, matou-se crianças, matou não sei o quê, e muita gente morreu, matou os animais, para uma extinção daquele povo, certo? Era isso mesmo que Deus quis. Mas por quê? Já foram estudar qual que era o tipo de culto que aquele povo fazia? Eles matavam crianças, eles faziam verdadeiros bacanais nos seus cultos, orgias terríveis, com animais, com mulheres, com idosos, principalmente, meus irmãos, o assassinato que eles cometiam, o sacrifício que eles faziam com crianças. Então Deus, ele queria a extinção daquele povo,
porque aquele povo não queria se arrepender. Então, às vezes a gente fala, Deus mandou matar. Deus mandou matar sim. Por que Deus mandou matar? Porque aquele povo não queria se arrepender, aquele povo não ia se arrepender. Como nós estamos vendo o comentarista da lição, ele relatando que os homens eram homens maus, homens terríveis, e que Deus ele queria trazer, como nós vemos, que a medida dos amorreus já tinha chegado, e eles deveriam ser extinto da terra, deveria ser extinto da história. Foi assim que Deus queria que acontecesse. Hoje nós temos Jesus Cristo que nos dá a graça, que nos dá a oportunidade do arrependimento, nós temos a oportunidade de estar em Deus, porque nós temos o Espírito Santo que convence o homem do pecado, mas naquela época aqueles homens não queriam. Ao invés de eles se converterem ao Deus de Israel, que estava dando vitória, que estava abençoando, que estava fazendo milagres, que já tinha destruído o muro de Jericó, que era uma coisa assim espantosa para aqueles dias, que eles estavam enfrentando gigantes e estavam ganhando. Por quê, meus irmãos? Quando nós vemos o relato daqueles espias, nossa, nós somos gafanhotos perto daqueles homens. Então eram gigantes. Eram homens semelhantes àqueles gigantes que lutaram com Davi, que lutaram com Isbi-Benob, se eu não me engano, um dos valentes de Davi, que lutaram com pelo menos uns 2 gigantes, uns 3 gigantes. Aparece um com Davi, Golias, e aparece mais 2 que eram também da família de Golias. Então nós vemos gigantes. Então eram homens guerreiros, aqueles homens eram homens guerreiros. Eram homens terríveis, que matavam crianças, que faziam coisas terríveis, que os seus cultos eram abomináveis diante de Deus. Então Deus queria colocar, ou a medida dos amorreus tinha chegado, e Deus queria extinguir aquele povo da terra, queria a extinção daquele povo. Parte 2, os reinos do norte. Deus reúne os inimigos do norte. Se a confederação sulista tinha muita gente, a do norte reúne um grupo maior ainda. O historiador Flávio Josefo, judeu Flávio Josefo, alude que eram 300 mil homens na infantaria, 10 mil cavalos e 20 mil carros de guerras, ao passo que o escritor bíblico diz usando uma hipérbole, que o número deles podia ser comparado aos grãos de areia na praia do mar. O Flávio Josefo ele escreve isso naquele livro História dos Hebreus, no entanto eu estou lendo. E vai falar que vários reis, eles se uniram contra o povo de Israel. Eles se uniram, fizeram as pazes para lutar contra os hebreus. Aqui na parte 2, as armas da nossa milícia não são carnais. Na conquista da terra de Canaã, é comum a expressão feriram ao fio da espada. Ou seja, os homens tiveram que ser fortes e corajosos para batalharem contra os inimigos, tendo como principal instrumento de ataque uma espada forjada em bronze, ao qual media entre 25 centímetros e 30 centímetros. Então, o segredo da vitória deles era o Senhor e as nações sabiam disso. Então, as nações sabiam disso, que o segredo da vitória dos hebreus era o seu Deus, mas não queriam se converter ao seu Deus. Eles sabiam que a vitória do povo de Israel, os hebreus, vinha através do seu Deus, mas eles não queriam o Deus dos hebreus sendo o Deus deles. Então, por isso que Deus autorizou sim para que esse povo pudesse ser morto. E quem concedeu a vitória para os hebreus, que não eram guerreiros assim esplendorosos, treinados, quem era treinado era o inimigo. Os hebreus não. Os hebreus, claro, tinham um treinamento, mas não como o inimigo, que eram cidades estabelecidas, que eram povos que tinham seus exércitos formados e bem organizados. Mas quem deu a vitória? O próprio Senhor. Uma longa guerra. Se a Confederação dos Reis do Sul foi liderada pelo rei de Jerusalém, Adonisedeque, a Confederação do Norte, foi liderada por Jabim, rei de Azor, uma grande e fortificada cidade ao qual uniu dezenas de cidades, reinos que eram inimigas entre si, mas naquele momento estavam juntas para elegerem Israel como inimigo comum a ser destruído. A história que se repete até os nossos dias. É aquilo que eu estava dizendo. O povo era inimigo, mas se juntou, se uniu contra o povo de Israel. Então Deus, até isso Deus permitiu para quê? Para extinguir aquele povo de uma vez. Conquistando o impossível. Moisés é lembrado. Os capítulos 10, 11 e 12 de Josué são sem dúvida as mais sangrentas de toda a Bíblia.
pois são narradas guerras contra os inimigos do povo de Deus. Então houve muita destruição, houve muita matança. Deus falou: olha, eu não quero que sobre ninguém. É para jarretar os cavalos, é para matar a mulher, é para matar a criança, é para matar tudo. Ah, mas a criança é inocente e não tem culpa. É melhor, porque se ela foi morta quando criança, com certeza foi salva porque não tinha pecado. Agora, se cresce, começa a cometer pecado. É claro que algum vai dizer: nossa, mas como você é sanguinário? Não é que eu sou sanguinário. Quem mandou fazer foi Deus, não foi eu. E aquelas crianças, elas seguiriam exatamente aquilo que os seus pais seguiram, aquilo que seus avós seguiram, aquilo que já era cultura do seu povo. Deus, sabendo disso, mandou extinguir, uma extinção, matar todo mundo. O sol brilha sobre Gibeão. Então aí nós vemos o fenômeno da natureza, que quem pode fazer isso é Deus, é Ele que controla tudo. Foi Deus que mandou o sol parar, foi Deus que fez com que esse fenômeno acontecesse. Por quê? Porque Deus, mais uma vez, queria mostrar para aquele povo que era Deus dos hebreus, mas aquele povo não queria saber. Aquele povo ia lutar até a morte pelo seu Deus, pela sua cultura, pela sua soberania, e não ia entregar os pontos com facilidade. Parte 3. Josué fere 31 reis. Os reinos que foram destruídos conforme Josué 12 integravam 7 nações, ou etnias: Eteus, Gigaseus, Amorreus, Cananeus, e Fariseus, Heveus, os Jebuseus, e todos foram destruídos. Esses povos eram considerados cananeus por serem descendentes de Cã, filho de Noé, e habitarem a terra a oeste do Jordão. Então tinha vários nomes que denominavam isso, mas todos eles eram de cananeus. Todos, é que nem o Brasil. O Brasil existe o paulista, existe o carioca, existe o gaúcho, existe o catarinense, existe o paranaense, existe o mineiro, mas todos nós somos brasileiros. É exatamente assim que nós podemos resumir isso. Todos são cananeus, todos eram cananeus. Tinham os seus povos, tinham suas etnias, suas tribos, mas resumidamente eram todos cananeus. E aqui a nossa conclusão. A conquista da terra de Canaã foi um marco indelével na história do povo hebreu. A partir de agora, não haveria mais maná caindo matutinamente, nem água saindo da rocha, mas o alimento seria produzido pela terra, e da chuva dos céus beberá as águas, dando a entender que, mesmo naquela terra que manava leite e mel, a dependência em Deus ainda seria uma única forma de viver bem e feliz. Então, o que nós podemos fazer, meus irmãos, é dar toda a honra, toda a glória a Deus. Hoje, infelizmente, nós temos muitos que são soberbos, que se acham donos da verdade, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo tão difícil nessa terra, a qual essa pandemia vem destruindo muita a economia, muitas pessoas estão passando dificuldade, mas nós temos que confiar em Deus. É Ele que nos permitiu viver neste tempo, é Ele que nos colocou para viver neste tempo, e o único que pode nos tirar deste tempo é Ele, o Senhor. Então toda a honra, toda a glória venha a ser dada a Deus. Amém? Você ainda que não é assinante do nosso canal, não está inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever, compartilhe este vídeo e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.